Então, gente, a gente vai lá para a videoaula de hoje. Vai ser sobre o quê? Vai ser uma revisão de todos os conteúdos que a gente já estudou. Vai ser uma revisão para a avaliação que a gente vai ter semana que vem. E aí a gente vai revisar todos os conteúdos de forma rápida e prática, todos os conteúdos que a gente estudou. E é isso. O primeiro conteúdo que a gente estudou foi o quê? Eu fiz uma revisão para vocês na primeira aula para poder ressaltar, lembrar vocês de tudo que a gente já tinha estudado, de tudo que a gente já estudou, independente do ano, né? Mas foi mais para relembrar na mente de vocês. E o primeiro conteúdo foi as 10 classes gramaticais. E quais são as 10 classes gramaticais? Vamos lá. A primeira, substantivo. O que é substantivo? É aquele que dá nome aos seres, sentimentos, sensações e etc. Sempre que dá nome aos seres, dentro de uma frase, substantivo. O próximo, qual o segundo? Artigo. A gente sabe que existe dois tipos de artigo, o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido é o, a, os, as. Já fala, ele é um artigo definido, ele define algo. A Maria, o Paulo, o José e por aí vai. Então, a gente tem um artigo definido, que define qual é a pessoa. Ou a coisa, né? O artigo indefinido, uma, uns, umas, são aqueles artigos que eles não definem exatamente quem eles querem falar. Uma Maria, não é a Maria, não é especificamente, é uma Maria, qualquer uma, um Pedro, um José, e por aí vai. Então, aí a gente viu o artigo definido e indefinido. Definido, lembrando, define, indefinido, não define. O terceiro tipo das classes gramaticais, a terceira classe, adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que classifica a qualidade ou a positividade da palavra, do substantivo. Então, ela vai estar qualificando, caracterizando o substantivo. Vai ser a classe das características. Quarto, pronome. O que é o pronome? Palavra que pode acompanhar ou substituir um substantivo. A gente tem vários tipos de pronome. Pronome próprio, pronome de tratamento, pronome oblíquo. Então, os pronomes vai ser aquelas palavras que podem acompanhar ou substituir um substantivo, que no caso vai determinar a pessoa do discurso. O quinto, preposição. O que é preposição? São aquelas palavras que ligam uma palavra a outra para poder fazer uma relação entre elas. Suco de goiaba. O de, preposição, para eu poder estar fazendo essa ligação entre elas. Porque suco goiaba não faria sentido. Então, eu preciso ter a preposição para fazer uma ligação entre elas. Sexto, conjunção. O que é a conjunção? Palavras que ligam orações estabelecendo relações entre elas. Então, eu vou ter a primeira oração, vou ter minha vírgula, que eu vou separar uma oração da outra, e eu vou ter uma palavra fazendo ligação na oração anterior. Isso eu vou chamar de conjunção. Sétimo caso da classe gramatical, interjeição. São palavras que expressam ou que invocam emoções. Quando eu passei para vocês, eu até usei o exemplo de nossa, com ponto de exclamação, para mostrar para vocês que é palavra que expressa emoção. Então, a gente geralmente vai vir acompanhado por pontuação para poder mostrar essa expressão. Oitavo caso, verbo. O que são verbos? Palavras que expressam ação. Todas aquelas palavras que dá para conjugar, a gente chama de verbo. Nono caso, advérbio. O que é advérbio? São aquelas palavras que acompanham verbo, adjetivo ou outro advérbio, modificando. E a gente vai ter vários tipos de advérbio. São inúmeros tipos de advérbio, advérbio de tempo, de lugar, tudo mais. E eles vão estar para acompanhar o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Décimo caso, numeral. Numeral expressa a quantidade, em frações, em ordem, múltiplos. E aí a gente tem as 10 classes gramaticais. Lembrando então, substantivo, artigo definido e indefinido, adjetivo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio e numeral. Essa vai ser a primeira que a gente revisou. Agora a gente vai para a nossa segunda aula que a gente teve. Agora a gente vai ver os tipos de sujeitos, revisar os tipos de sujeitos que a gente viu.
Os tipos de sujeito que a gente viu, o primeiro foi o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que tem apenas um núcleo. O verbo, ele vai fazer referência a apenas um elemento. Um exemplo, se eu falo bem assim, Maria gosta de comer, qual vai ser o sujeito da oração? Maria, um sujeito simples. Só tem a Maria como sujeito. O composto, ele já vai ter dois núcleos. Então, ele consiste aquele tipo de sujeito que é formado por dois ou mais sujeitos, núcleo no caso que a gente chama. Se eu falo bem assim, Paula e Maria conversaram longamente. Se eu falo Paula e Maria conversaram longamente, eu vou ter o sujeito composto, porque eu tenho Paula, que é um sujeito, e vou ter Maria, que também é um sujeito. Então, nesse caso, a gente vai ter o sujeito composto. O próximo tipo de sujeito, o terceiro tipo, é o sujeito que a gente chama de sujeito oculto. Por que sujeito oculto? Porque é aquele sujeito que ele não está determinado na frase, ele não está implícito, porém a gente consegue identificar quem foi dito. Se eu falo bem assim, levou para casa. Quem levou? Ele ou ela levou para casa. Então, com a conjugação do verbo, a gente consegue identificar qual é o tipo de pessoa que está falando, por mais que ele seja oculto. Ele é oculto, mas a gente consegue identificar quem está falando. Ele não está presente na frase, mas a gente consegue identificar. O próximo tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Qual é o sujeito indeterminado? O indeterminado é aquele que a gente não consegue ver qual é o agente da ação, mesmo olhando pelo contexto. O oculto a gente olha pelo contexto, a gente consegue ver quem faz a ação. Se ele ou ela, eu, nós e por aí vai. Já o sujeito indeterminado, mesmo a gente vendo o contexto, a gente não sabe identificar no enunciado qual é a ocultação dele, até porque ele é indeterminado e não oculto. Porém, o sujeito indeterminado, ele vai ter alguns tipos de sujeito indeterminado para poder fazer a identificação dele. O primeiro tipo vai ser o verbo na terceira pessoa. Como assim o verbo na terceira pessoa? O verbo vai estar no início da frase e ele vai estar classificado na terceira pessoa, onde eu não vou conseguir identificar quem é a pessoa que está falando. Se eu falo bem assim, capturaram um bandido com muito esforço. Quem capturou? A polícia, a população. Então, eu não tenho a identificação dele real igual ao oculto, que no oculto eu consigo ver exatamente quem foi dito na ação. Já no indeterminado, não. E nesse caso, o indeterminado de terceira pessoa, onde eu não tenho o sujeito de forma explícita nem oculta. Ele é, no caso, realmente indeterminado. Em relação ao sujeito indeterminado, como existem vários tipos de sujeito para não ficar, existem vários tipos de forma da gente identificar um sujeito indeterminado, é só lembrar, sempre que houver esses casos que eu disse, da terceira pessoa, com verbo no infinitivo, com verbo de ligação, com verbo transitivo indireto e com verbo intransitível, quando for esses casos, é só a gente lembrar. Quando for nesses casos, a gente consegue ver que o sujeito é indeterminado, porque eu não consigo determinar de forma certa quem é que está falando aquele discurso. E no caso, vai ser um sujeito indeterminado de terceira pessoa. O próximo caso que a gente vai ver vão ser os verbos no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo é quando sua colocação normal vai terminar entre a, e i. Então, sem estar conjugado, ele vai terminar entre essas palavras. Quando terminar assim, a gente vai saber que a gente tem um tipo de verbo no infinitivo. Porém, ele pode ser conjugado, mas tendo o seu radical normal terminando com essas terminações que eu falei. Então, o verbo no infinitivo, se eu falo bem assim, Paula e Maria foram à feira, vírgula, compraram muitas frutas. O comprar é um verbo que termina com um a. O seu radical já termina com a. Então, aqui ele vai estar conjugado, compraram, porque ele vai estar fazendo referência às duas pessoas que compraram, Felipe e Marcos. Então, a gente, nesse caso, vai ter um verbo no infinitivo. E, nesse caso, a gente vai chamar de sujeito indeterminado, que, no caso, sujeito indeterminado no verbo no infinitivo. O próximo caso que a gente vai ter, de verbo indeterminado, vai ser os verbos com verbos intransitíveis. O que são verbos intransitíveis? São aqueles verbos que eles não precisam de complemento. Eles, por si só, eles já fazem
aquilo que eles querem dizer. Se eu falo bem assim, Maria morreu. Morreu é um verbo intransitível. Ele não precisa de um complemento. Eu não preciso falar Maria morreu porque... Não, eu não preciso explicar, porque ele por si só, ele já dá um sentido. A gente também vai ter o tipo de sujeito indeterminado em verbos transitivos indireto. Transitivo e indireto são aqueles verbos que necessariamente precisam de complemento, e como eles vão ser transitivo indireto, eles vão precisar de um complemento regido obrigatoriamente por preposição. Se eu falo bem assim, acorda-se disposto de manhã, e aí a gente vai ter acorda-se disposto de manhã, o de manhã como um verbo transitivo indireto, porque ele vai estar sendo complementado, porém, além de ser complementado, ele vai ter o complemento com uma preposição, que no caso é a preposição de. Agora, eu vou ter também o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Vai ligar o sujeito às suas características. Se eu falo bem assim, Joana vive feliz, o vive vai ser um verbo de ligação, porque ele vai estar ligando o sujeito às suas características, falando que Joana vive feliz. O próximo tipo, esses são os tipos de sujeitos indeterminados. Agora a gente vai ver os tipos de sujeitos inexistente ou oração sem sujeito. Quais são os tipos de oração de sujeitos indeterminados? É quando a mensagem passada é focada no verbo e na informação contida nele. Os verbos impessoais são muito presentes nesse caso, mas quais são os tipos de verbos impessoais? E aí vamos ter vários, né? Se eu falo bem assim, nevou o dia inteiro, eu vou ter o verbo impessoal de fenômeno da natureza, que no caso é nevou. E existir 3 tipos de casos onde a gente vai ver que existe oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Fenômeno da natureza, nevou o dia todo. Vocês podem ver que não tem sujeito nem oculto nem de nenhuma forma. Fenômeno da natureza, amanhecer, anoitecer, nevar, chover e por aí vai. Terceiro caso, verbo haver no sentido existir, acontecer, indicando o passado. É só eu fazer essa troca do verbo haver existir. Se tem a palavra havia e eu trocar por existir e fazer o mesmo sentido, eu sei que ele tá tendo o haver no sentido existir. E os verbos ser, fazer, estar, haver, ir e passar, onde indica distância ou tempo, eles também vão ser sujeitos inexistentes. Porque se eu falo bem assim, são 2 horas, não tenho, de forma alguma eu consigo identificar um sujeito, nem oculto, nem determinado, nem nada. Então, nesse caso, eu vou ter um tipo de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, em relação aos tipos de sujeitos, é isso. Agora a gente vai para a próxima aula de revisão. Agora a gente vai ver os tipos de substantivo. A gente viu vários tipos de substantivo, mas para revisar, vamos começar com eles. Primeiro a gente vai ver o substantivo primitivo. O que é o substantivo primitivo? É o que não deriva de outras palavras. Ele, na verdade, vai ser aquela palavra que vai fazer, que outras palavras vão fazer derivação dela. Como pedra, flor. Então, vão ser aquelas palavras que elas não derivam de outras. Assim, a gente vai chamar de substantivo primitivo. E outro tipo de substantivo é o substantivo derivado. Se o primitivo ele não deriva o derivado, então ela vai derivar exatamente dessas palavras que são substantivo primitivo. Então, as palavras de substantivos primitivos são aquelas que derivam de outras. Pedreiro, pedregulho, floresta e por aí vai. Outro tipo de substantivo que a gente vai ver vai ser o substantivo simples. O que é o substantivo simples? São aqueles substantivos que possuem apenas um radical. E aí, depois dele, vem o substantivo composto. Se o simples possui apenas um radical, o composto já vai ter 2 ou mais radicais. Então, o composto vai ser aqueles girassol, couve-flor, beija-flor, são aquelas palavras que elas vão ser compostas, ela não vai ter apenas uma palavra. Girassol, por mais que esteja uma palavra só, a gente vê que é a junção de 2 palavras, de gira e de sol. Então, o simples vão ser aquelas palavras com apenas um radical, que ele não vai ser composta por outra, e o composto, aquelas palavras que possuem 2 radicais ou mais. Pontapé, girassol, pé de moleque e por aí vai.
O próximo tipo de substantivo vai ser o substantivo comum. O que é o substantivo comum? Substantivo comum é aquele que denomina um conjunto de seres de maneira geral, ou seja, um ser sem diferenciar de outros do mesmo conjunto. Se eu falar a palavra pizza, eu tô falando do conjunto de todas as pizzas, independente do sabor, vai ser um conjunto e eu vou chamar de substantivo comum, porque a palavra vai ser comum para todo o conjunto. Pizza de frango, pizza de calabresa, pizza de chocolate, não importa, vai ser um conjunto, e como ele vai ser um conjunto, eu não vou estar diferenciando ele de maneira geral. Pizza de chocolate, pizza de blá blá blá. Então eu vou chamar ele de substantivo comum. Outro tipo de substantivo comum, casa. Casa é um substantivo comum, porque é um conjunto de casa, existem vários tipos de casa. Então eu vou estar chamando ele de comum, vai ser um substantivo comum. E aí a gente vai ter o substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? Substantivo próprio é tudo aquilo que denomina as palavras que são de uso próprio, nome de pessoa, nome de cidade, aqueles nomes que geralmente não, que sempre começam com letra maiúscula. Se ele começa com letra maiúscula, ele é próprio. Pode ser nome de pessoa, nome de estado, nome de país, nome de cidade e por aí vai. Isso a gente vai chamar de substantivo próprio. O outro tipo de substantivo que a gente vai ver é o substantivo concreto. Como eu já falei para vocês na aula, o substantivo concreto é tudo aquilo que existe ou pode existir por si só. Se eu falo Deus, ele vai ser um substantivo concreto, porque ele existe por si só sem depender de outras palavras de outra pessoa. O substantivo abstrato é tudo aquilo que eu não consigo pegar. Então, se eu não consigo pegar, eu vou chamar ele de substantivo abstrato, que nem sentimento. Se eu falo amor, eu consigo identificar como é que é o amor? Eu consigo pegar no amor? Eu consigo ver o amor? Não, então por isso ele vai ser chamado de substantivo abstrato. O último tipo de substantivo vai ser o substantivo coletivo. O que são os substantivos coletivos? Substantivo coletivo vai ser aquele conjunto de coisas que a gente vai dar um coletivo para eles. É igual se eu falo um conjunto de lobos, alcateia, um conjunto de estrelas, constelação, um conjunto de peixes, cardume. Então, o coletivo vai ser o coletivo de um conjunto. Se eu tenho um conjunto de várias coisas, eu vou chamar ele de substantivo coletivo e vou dar um coletivo para esse tipo de substantivo. E a revisão do substantivo é isso, e agora a gente vai para mais outra revisão, outro conteúdo de revisão. Agora a gente vai ver os termos subordinados ao verbo e termos ligados ao nome. Porém, a gente vai começar por termos ligados ao nome. E a gente vai começar com o adjunto adnominal, que é um termo ligado ao nome. O que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal é um termo acessório da oração, ou seja, ele não precisa aparecer, mas ele aparece para enfeitar a oração. Da mesma forma que eu já falei para vocês, é tudo aquilo que eu não preciso, mas eu coloco para enfeitar, eu coloco como se estivesse pendurando na minha frase. Ele vai caracterizar ou determinar um substantivo, o adjunto adnominal. E ele pode ser feito por artigo, adjetivo ou por outro elemento que desempenha a função adjetiva. É igual você usar a frase bem assim. É uma frase que eu já usei com vocês. As melhores receitas são da vovó. As melhores, ela vai ser uma adjunta adnominal. Por que ela vai ser uma adjunta adnominal? Ela está adjetivando, ela está dando uma qualidade às receitas da vovó, que não são qualquer receita, são as melhores. Então isso a gente vai chamar de adjunto adnominal. Ele vai ser o termo que vai estar enfeitando a frase, não tem necessidade de aparecer, mas ele vai estar ali assessorando a frase. Igual quando eu falei, ele vai caracterizar um substantivo e pode ser feito por artigo, adjetivo ou outro elemento. Ele então está caracterizando as receitas da vovó. Então, ela está dando a qualificação adjetiva falando que são as melhores receitas. Dessa forma, a gente vai chamar de adjunto adnominal. E vai ser um termo ligado ao nome. Outro tipo de termos ligados ao nome vai ser o complemento nominal. O que é o complemento nominal? São aqueles exigidos com complementação de algum nome, de um substantivo, um adjetivo ou advérbio. Geralmente, ele vai vir regido por preposição.
Um exemplo, os turistas não tinham disposição para a caminhada. Quem tinha disposição para a caminhada? Os turistas. Então, vocês podem perceber que o para a caminhada vai vir regido de preposição, como eu falei que geralmente vem regido de preposição. E ele vai estar fazendo referência ao quê? Ao nome aos turistas, que no caso vai ser o substantivo da nossa oração. Quando eu falei em relação ao complemento nominal, ele complementa alguns nomes, o substantivo, o adjetivo e o advérbio. E nesse caso ele vai estar complementando o substantivo. Então, o para caminhada vai estar fazendo um complemento nominal, que a gente chama de complemento nominal porque ele complementa o nome. O outro tipo de termos ligados ao nome, a gente vai chamar de predicativo. Só que existe dois tipos de predicativo. O predicativo que ele é ligado, que a gente vai chamar de predicativo do objeto, e o predicativo do sujeito, porque ele pode estar fazendo ligação tanto com o sujeito, como ele pode estar fazendo ligação com o objeto. Qual é uma frase onde a gente pode identificar isso? Se eu falo, as torcidas saíram alegres. Quem saiu alegres? As torcidas. As torcidas não é o sujeito da nossa oração? Então, a gente vai ter um predicativo do sujeito, onde o que vem após o verbo vai estar fazendo ligação com o sujeito e não com o objeto direto que está do lado dele. Agora a gente vai ter um predicativo do objeto. Se eu falo bem assim, as torcidas consideraram o jogo fraco. O que foi considerado fraco? O jogo. Então, aí nesse caso, eu vou ter um predicativo do objeto, porque ela vai estar automaticamente concordando com o objeto. Se é fraco, ela está fazendo concordância com quem? Com o jogo. O jogo, as torcidas consideraram o jogo fraco. Então, a gente, nesse caso, vai ter um predicativo do objeto, que vai estar ligado no objeto. Como é que eu sei que é objeto? É aquilo que está vindo após o meu verbo. O próximo tipo de complemento de verbos de ligação, não, verbo de ligação não, termos ligados ao nome, vai ser os apóstolos. O que é o apóstolo? Termos que exemplificam ou especificam melhor outro valor do substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente. Então, vão ser aquelas palavras que dentro da frase eu vou estar fazendo a repetição para fazer um enfoque naquilo que eu disse. Se eu falo bem assim, Carlos, meu irmão, comprou uma casa. É qualquer Carlos? Não. Eu vou ter o apóstolo meu irmão, que vai estar entre vírgula. Ele não pode estar somente entre vírgula, mas disso aí eu já falo. Eu vou estar bem assim, Carlos, meu irmão. Não é qualquer Carlos. É o Carlos que é meu irmão. Então, eu vou estar fazendo um enfoque naquilo que foi dito anteriormente. O Carlos, meu irmão. Não é qualquer Carlos, é meu irmão. Então, isso eu vou chamar de apóstolo, porque esse apóstolo vai estar ligado ao nome Carlos, identificando que Carlos é. Se eu falo bem assim, A Hora da Estrela, vírgula, obra de Clarice Lispector, vírgula, é um romance. Então, o que vai estar de Clarice Lispector, a obra de Clarice Lispector, vai ser um tipo de apóstolo, porque eu estou me referenciando à Hora da Estrela, porque A Hora da Estrela é um livro feito por Clarice Lispector, que é um romance. Então, ele vai estar entre vírgula, enfatizando aquilo que foi dito, aquele nome que foi dito antes. Então, como eu estou fazendo referência ao livro, eu estou dizendo de quem é. Então, eu vou ter um tipo de termos ligado ao nome chamado apóstolo. Uma dica que vocês já sabem, mas eu vou ressaltar aqui. Os apóstolos geralmente vêm marcados por algum tipo de pontuação, vírgula, travessão, parênteses ou 2 pontos. Se ela estiver marcada entre si, vai ser mais fácil eu identificar que é um termo ligado ao nome, que eu vou chamar ele de apóstolo. Em relação a termos ligados ao nome, é isso. Agora a gente vai ver os termos ligados ao verbo ou termos subordinados ao verbo. Os termos subordinados ao verbo, a gente também vai ter alguns tipos. E o primeiro que a gente vai ver é o adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? São aqueles termos ligados ao verbo, adjetivo ou a outro advérbio para identificar a circunstância. Como os advérbios identificam alguma coisa? Tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação, dúvida e por aí vai. A gente vai ter o adjunto adverbial como termos ligados ao nome. Então, ele vai estar dando uma circunstância de alguma coisa. Ele vai estar indicando alguma coisa. Se eu falo bem assim,
na escola fala-se pouco sobre matemática. Um exemplo só. Então, o na escola, ele vai tá sendo uma circunstância de lugar, porque o fala-se, como ele vai estar ligando, o verbo vai estar ligando, ó, na escola se fala-se pouco sobre matemática. Então, o fala-se, que no caso é o verbo, vai tá ligando a escola, fazendo essa ligação, onde a gente vai chamar de advérbio, de adjunto adverbial, que no caso é uma circunstância de lugar, que a gente está demonstrando o lugar, que é na escola. Então, o verbo vai estar fazendo essa ligação, onde a gente vai estar chamando de adjunto adverbial. Como os termos ligados ao verbo, eles têm que estar sempre ligando ao verbo. Então, nesse caso, ligando ao advérbio, já que é um adjunto adverbial. O segundo caso de termos subordinados ao verbo é o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o termo da oração que se liga ao verbo para identificar o agente da ação verbal. Sempre vem precedido por preposição. Então, quando vem precedido por preposição um termo subordinado ao verbo, a gente consegue identificar que é um agente da passiva. Se eu uso o termo bem assim, a avaliação foi feita pelos alunos. Pelos alunos vai ser o agente da passiva. Por quê? Porque ele vai estar dando ação verbal. Foi feito, foi feita. Feita o quê? Feita é verbo, onde eu vou conseguir conjugar. Então, o pelos alunos vai estar complementando esse verbo. Então, como a gente está falando de termos subordinados ao verbo, então vai ser um termo que vai ser subordinado ao verbo, pelos alunos. Porque se eu falasse assim, a atividade foi feita, sim, foi feita por quê? Porque quem faz algo, né? Então, foi feita pelos alunos. Então, o agente da passiva vai estar sendo essa subordinação do verbo, que vem após o verbo, fazendo uma ação verbal. O próximo, mas antes disso, uma dica que eu já dei para vocês, mas eu vou falar aqui também. O agente da passiva só existe quando a oração estiver na voz passiva, ou seja, o sujeito ele vai receber a ação expressa pelo verbo. Igual no exemplo acima, foi feita por quem? Pelos alunos. Então, eles estão recebendo essa ação passiva para fazer, Tá, professora, mas você tá falando aí de voz passiva, de agente da passiva, mas o que é a voz passiva? A voz passiva é quando o objeto, ele toma o lugar do sujeito. Não é à toa que vocês podem perceber que o objeto direto tá antes do verbo, porque depois vem o pelos alunos, que na verdade era para ser antes, já que ele é um sujeito. Mas quando isso acontece, é exatamente quando acontece a voz passiva, porque a voz passiva ela vai estar sendo uma subordinação do verbo, onde o agente da passiva vai estar complementando o verbo, identificando por quem foi feita aquela ação. Então, o objeto direto vai estar antes do verbo. Nesse caso, a gente vai chamar de voz de agente da passiva. O próximo tipo de termos ligados ao verbo vai ser o objeto direto. O que é o objeto direto? São aqueles complementos que complementam o verbo transitivo. O que são verbos transitivos? São verbos que precisam de um complemento do objeto direto. Porém, ele não vai ser regido por preposição. Ele apenas vai complementar o verbo sem vir regido por alguma coisa. Ele vai vir após o verbo somente para complementar. Se eu falo bem assim, Ana vende. Quem vende, vende alguma coisa. Ana vende livros. Então, nesse caso, o livros vai ser um objeto direto, porque ele vai estar complementando o verbo. Porque o verbo sozinho, ele não faz sentido. Então, nesse caso, a gente vai ter um termo subordinado ao verbo objeto direto, onde são aqueles complementos que não são regidos de preposição. O último caso de complementos do verbo vai ser o objeto indireto. Como assim o objeto indireto? Ele vai complementar também o sentido do verbo transitivo indireto, porém com preposição. Então, enquanto o objeto direto não precisa de preposição, o objeto indireto, ele obrigatoriamente vai completar o verbo com uma preposição. Se eu falo bem assim, comprei um livro. Um livro de quê? De poesia. Se eu falasse assim, comprei um livro poesia, eu não estaria dando um sentido. Agora, o livro de poesia, eu dou um sentido. Assim, eu chamo de objeto indireto, que é aquele que complementa o verbo com o objeto indireto,
que no caso vai vir regido por preposição. Em relação aos termos subordinados ao verbo, é isso, e agora a gente vai para mais uma aula de revisão. Agora a gente vai ver os pronomes adjetivos, as locuções adjetivas e os numerais adjetivos. A gente vai começar com os pronomes adjetivos. O que são os pronomes adjetivos? São aqueles que modificam o substantivo que eles estão acompanhando, tal como fazem os adjetivos, modificam, dão uma qualificação. Dessa forma, esse tipo de pronome ele vai concordar em gênero e número com o substantivo, ou seja, como assim concordar em gênero e número? Sempre que ele for modificado, ele tem que ter a concordância com os substantivos. Se eu tenho uma frase assim, os pensamentos voam, eu vou ter uma modificação e vou modificar vou tirar os e vou colocar o pronome meus. A gente tem o pensamento que é o substantivo, porém a gente tem os pronomes adjetivos, que são aqueles que modificam eles. Então, quando eu falo meus pensamentos, eu já estou identificando de quem é os pensamentos. Eu fiz essa mudança, coloquei um pronome adjetivo e ele modificou o substantivo. Quando eu falava os pensamentos voam, então eram os pensamentos, mas eu não identificava de quem eram esses pensamentos. Quando eu faço a modificação e coloco meus pensamentos voam, eu já vou ter um pronome adjetivo, porque eu vou estar modificando meu substantivo. Então, eu vou estar qualificando ele. Como assim qualificando? O adjetivo não qualifica? Então, o pronome adjetivo também vai qualificar. Ele não está mostrando quais são os pensamentos de outras pessoas, mas sim os meus. Então, ele está qualificando os meus pensamentos. O pensamento, ele vai ser um substantivo abstrato. Então, com o acréscimo do pronome possessivo meus, ele vai ter essa modificação, igual eu disse anteriormente. Assim, não se trata de qualquer pensamento, né? Então, vai ser exatamente dos meus pensamentos. Outro exemplo que eu posso usar, se eu falo bem assim, por favor, leve as coisas daqui. Eu tô falando pra você levar as coisas, eu não tô identificando quais são as coisas. Se eu falo leva as coisas daqui, você pode estar levando tudo, porque eu não tô identificando quais são. Agora, se eu falo assim, por favor, leve estas coisas, então eu já vou estar modificando. Eu não vou estar falando, eu vou estar falando especificamente quais são as coisas que é pra levar, e não de forma geral que pode levar qualquer coisa. O substantivo coisas é um substantivo comum, e ele foi modificado com o acréscimo do pronome demonstrativo esta. Como o pronome adjetivo faz exatamente isso, ele modifica, então vai ocorrer essa modificação. Assim, se trata de coisas específicas e não somente de todas as coisas. Nesse caso, foram os pronomes adjetivos. Os pronomes adjetivos são aqueles que modificam o substantivo quando eu tenho um tipo de pronome dentro dele. Agora a gente vai ver a locução adjetiva. As locuções adjetivas é a união de duas ou mais palavras que possuem valor adjetivo. Como a gente está falando de pronomes adjetivos, locução adjetiva, numeral adjetivo, então a gente sempre vai ter o valor do adjetivo dentre delas, ou seja, o adjetivo vai estar qualificando. Se ele vai estar qualificando, no caso da locução adjetiva, ele vai estar qualificando a locução. Normalmente a locução é formada por preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio. E aí vai ser quando a gente vai chamar de locução adjetiva. E aí ela vai ter a união de duas ou mais palavras. Lembrando que a locução adjetiva, ela nunca é formada por verbo. Nesse caso, ela corresponde a uma oração. Um exemplo. O amor de mãe é mais forte de todos. O de mãe vai ser uma locução adjetiva. Por que vai ser uma locução adjetiva? Ele vai estar qualificando. Então, a gente vai ter a preposição de mais o substantivo mãe, que vai estar qualificando. Se eu falasse o amor é mais forte de todos, eu precisaria ter uma qualificação dentro dessa. Então, a gente vai ter, nesse caso, a locução de mãe, que, no caso, é em relação ao amor maternal. Então, nesse caso, a gente vai ter uma locução adjetiva, onde vai estar dando qualificação dentro da oração, porém, tendo o uso da preposição de mãe. De preposição, mãe substantivo. O último que a gente vai ver é o numeral adjetivo. O que são numeral adjetivo? São os numerais cardeais, ordinais, coletivos e fracionados, os quais modificam o substantivo, indicando também o valor adjetivo. Se eu falo bem assim,
essa carne é de segunda, essa carne é de segunda, carne é o nosso substantivo. E o de segunda, o segunda vai ser um tipo de numeral adjetivo, porque ele está sendo um numeral usado para dar qualificação ao nosso substantivo, no caso, o substantivo carne. Então, a gente entende que se a carne é de segunda, ela não é uma carne muito boa, ela está entre uma carne mais ou menos. E em relação ao pronome adjetivo, então são aqueles pronomes que vão modificar o substantivo. A locução adjetiva são aquelas união de duas ou mais palavras que vão tá dando o sentido de uma locução adjetiva, geralmente vindo por preposição e substantivo ou por preposição e advérbio. Lembrando que ela nunca vai ser formada por verbo. E o numeral adjetivo, que é o último, são aqueles numerais, todos os tipos de numerais que a gente já conhece, porém ele dando uma qualificação para o substantivo, sendo usado de forma um numeral adjetivo, um numeral que qualifica o substantivo. E é isso. Agora a gente vai relembrar o uso da crase, quando eu posso usar e quando eu não posso usar. A crase ela é marcada pelo acento grave, como vocês sabem, mas a gente chama de crase, que é o acento no A ao contrário. A crase é vista mais como uma vilã, né? Mas coitada da bichinha, tadinha. É só a junção de a. A preposição a mais o artigo a e pronto. A gente vai ver quando que a gente usa a crase e quando a gente não usa a crase. O primeiro e mais prático que a gente sabe que existe crase antes de palavras femininas, que é a junção do a. Fomos à praça, vi a menina. Então, são a junção de palavras femininas, então eu sei absolutamente que tem o uso da crase. Outro caso onde eu uso crase, quando é acompanhado de verbos que indicam destino, ir, voltar, vir. Fomos à praia. A praia, a gente tá indo a algum lugar, então é do verbo ir. Então, fomos à praia, o a vai ser acraseado. Vou à padaria. É o acompanhado com o verbo ir, à padaria. Então, eu sei que também é acraseado. Próximo caso que eu sei que é acraseado, nas locuções de adverbiais, tanto nas locuções adverbiais propositivas como conjuntivas. Se eu tenho assim, saímos à noite. À noite, ela vai ser caracterizado não, né? Vai ser colocado a crase. Por quê? Porque a gente tem noite, que é um advérbio. Porém, quando tem a junção do a e fica com duas palavras, a gente vai ter uma locução adverbial. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. À medida que vai ser uma locução adverbial também. Então, à medida vai ser acraseado. Um exemplo de locuções, tanto prepositiva como conjuntiva. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, a moda de... e por aí vai. Vão ser sempre locuções adverbiais. Como vão ser locuções adverbiais, elas vão estar caracterizadas com crase. Então, eu sei que vai ocorrer a existência da crase. Também, antes da crase, existe antes de pronomes demonstrativos. Aquilo, aquela e aquele. Aquilo, aquele e aquele são os pronomes demonstrativos. Então, eu posso vai ter até os pronomes, vai ser acraseado. E nesse caso, a gente não vai ter um a acraseado. A gente vai ter o pronome demonstrativo acraseado. Se eu falo assim, voltamos àquela praia, o aquela vai ser acraseado. Por mais que pareça estranho, eles são pronomes demonstrativos. Então, como eles são pronomes demonstrativos, eu poderia colocar uma substituição. Voltamos a esta praia. Então, eu sei que realmente tem o a. Então, nesse caso, eu vou ter a crase no pronome demonstrativo. Refere-se àquilo que aconteceu. O aquilo vai ser acraseado também. Então, antes dos pronomes demonstrativo, aquilo, aquela e aquele, também existe a crase. Outro caso que também vai existir crase. Antes da locução, a moda de
quando ela estiver subentendida. Como assim? Se eu uso um exemplo assim, veste roupa a modo de Luís XV. Então, ela vai estar subentendida, a moda de Luís XV. Então, nesse caso, vai existir a crase. O uso da crase quando, na indicação das horas. Utiliza a crase antes de numeral cardial, que indica horas exatas. Um exemplo. Terminou meu trabalho às 5 da tarde. As vai ser acraseado porque a gente vai ter uma indicação de hora. Tanto em indicação de hora, como vai estar em um número cardial. Saio da escola às 12:30. Às 12:30 vai ser acraseado. Por outro lado, quando acompanhados de preposição, para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Como assim? Se eu falo assim, ficamos na reunião desde as 12:00. Então, ela vai estar acompanhada de preposição. Quando é nesse caso, a gente não usa a crase. Chegamos após as 18. Após, preposição. Então, não acontece o uso da crase. Isso pode acabar confundindo um pouco, por conta de os dois indicar horas. Porém, sempre lembrando, se não tiver regido por preposição, tem crase. Vir regido por preposição, não tem crase. Uma dica que eu vou dar para vocês, experimente alterar a frase. Então, a gente altera por uma palavra masculina, se fizer sentido, a crase. Como assim? Se eu uso um exemplo assim, escola e colégio, que é tanto uma palavra feminina, escola, e como uma palavra masculina, colégio. Se eu falo bem assim, vou ao colégio, ok, faz sentido. Então, quando eu usar escola, será com crase, vou à escola. Então, é só fazer essa mudança pra gente ter a certeza se faz sentido ou não. Então, se fizer sentido, a crase; se não fizer sentido, ou se fizer sentido, existe crase; se não fizer sentido, não existe crase. Agora a gente vai ver quando a gente não usa crase. Não se usa crase em palavras repetidas, como assim, dia a dia, que foi um exemplo que eu usei na aula também. Então, eu não tenho crase. Frente a frente, cara a cara, ponto a ponto. Então, o A entre palavras repetidas, não existe crase. Outra forma que não existe crase, antes de palavras masculinas. Isso a gente consegue relembrar porque, se em antes de palavras femininas tem, então, obrigatoriamente, antes de palavra masculina, não vai ocorrer o fenômeno da crase. Antes de verbo que não indica o destino, também não há crase. É igual se eu falo bem assim, passava o dia a cantar. Cantar é um verbo que indica destino? Não. Então, a cantar não existe crase. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Os pronomes do caso reto são quais? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronomes do caso oblíquo são qual? Me, mi, comigo, contigo, te, ti, se, si, o e lê. Então, antes desses pronomes, tanto do caso reto como do caso oblíquo, a gente não tem a crase. Se eu falo bem assim, falamos a ela sobre o ocorrido. A ela, por mais que a gente tenha a junção da palavra feminina com a gente não vai ter a crase. Por quê? Porque o ela é um pronome do caso reto. Também não usamos crase antes de pronomes demonstrativo. Isso, esse, este, esta, essa. Era isso que nos referimos. A isso não vai ser acraseado porque o isso é um pronome demonstrativo. Quando a crase vai ser facultativa? O uso da crase é facultativa em algumas situações. Depois de preposição até, é facultativo, igual se eu falo bem assim, fui até a praça. Por mais que tenha a praça, vai ser uma forma facultativa. Eu posso ter a crase, como também não posso ter a crase. Outro caso que é forma de crase facultativa, antes do nome próprio femininos, que a gente falou até em relação isso à aula. Se eu falo bem assim, entrego a Ana. A Ana, eu posso ter acraseado, como eu também posso não ter acraseado. Antes de pronome possessivo, também é facultativo. Mandou presente de Natal à sua família. Eu posso usar, como eu também eu posso não usar. Lembre-se que não se usa crase antes
de maior parte dos pronomes, a gente não vai ter crase. Também a gente não tem crase, igual quando eu lembrei pra vocês, a frase, por mais que seja facultativa, quando for o caso bem assim, eu começar a frase, a Cláudia vai ao mercado. Não, nesse caso não é nem facultativo, nem existe. Nesse caso, a gente elimina a crase. Gente, eu espero que que vocês tenham entendido em relação à crase. Se vocês não tiverem entendido, pode voltar na videoaula de crase também. Eu sei que por mais que essa aula tenha ficado extensa, mas vocês podem voltar lá, porque aqui eu tentei resumir porque a gente tem muitos conteúdos, então pode ter ocorrido de eu não ter falado alguma coisa, ter esquecido alguma coisa, não ter lembrado de alguma classe das crases. E aí, se vocês tiverem dúvida em relação eu assisti a aula, mas faltou falar isso, então vocês voltem lá e eu peço desculpa porque é muito conteúdo. E até eu posso ter acabado esquecendo, não ter colocado, e eu peço desculpa. Obrigada. Então, lá vamos nós para mais uma aula. Agora, a gente vai falar sobre os sinônimos e os antônimos. É um assunto bem rápido, bem prático. É bom que a gente nem estica muito. Primeiramente, a gente vai falar sobre os sinônimos. O que são os sinônimos? Os sinônimos são aqueles nomes semelhantes ou parecidos com outros. A gente usa muito os sinônimos dentro de textos, dentro de artigos, dentro de alguma classe, como é que eu falo? De classes de texto, exatamente para não ocorrer a repetição de palavra. Porque quando ocorre a repetição de palavra, a gente empobrece o texto, fica algo muito monótono, porque fica repetindo. Então, a gente usa muito os sinônimos para mudar as palavras, para não ficar fazendo a repetição da mesma palavra toda hora. Então, a gente usa palavras parecidas. Os tipos de sinônimos, ele é de acordo com a apropriação semântica entre as palavras sinônimas. Mas entre elas existem duas classificações. A gente tem os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. O que são os sinônimos perfeitos? Os sinônimos perfeitos são aquelas palavras que compartilham o mesmo significado, apesar de ter a grafia diferente. Se eu falo morrer e falecer têm o mesmo significado. Então, nesse caso, a gente vai chamar de sinônimos perfeitos, que são palavras que compartilham o mesmo significado. E a gente tem sinônimos imperfeitos, que são as palavras que compartilham significados semelhantes, mas não são idênticas. Igual se eu falo feliz e alegre. Elas têm um significado semelhantes, porém, elas não são identificadas da mesma forma. Se eu falo calmo e tranquilo, eu vou ter uma palavra semelhante, porém não vou ter, eu vou chamar ela de sinônimo imperfeito, porque ela vai ter um significado semelhante, porém não compartilhando o mesmo significado. Então, é esse tipo de sinônimo. O perfeito, que são palavras que compartilham o mesmo significado, como morrer e falecer, e os sinônimos imperfeitos, que são palavras que compartilham significados semelhantes, mas não idênticos. E os sinônimos são isso. São palavras que são parecidas uma com as outras, tipo carro, automóvel, casa e lá, importante, relevante e por aí vai. Existem vários tipos de sinônimos. Como eu falei, isso é bom até para relembrar em relação à redação. Quando vocês forem escrever redação, vocês podem usar isso para não ficar repetindo as palavras. Então, a gente procura sinônimos, palavras parecidas, para a gente poder não estar tendo a repetição de palavras. E aí, a gente vai ver os antônimos. Mas o que são os antônimos? Diferente dos parônimos, os antônimos eles também são utilizados para enriquecer. Porém, os antônimos são aquelas palavras opostas. As palavras opostas uma da outra. Alto, baixo, gordo, magro, rápido, lento e por aí vai. Então, a gente vai ter também o bem e mal e bom e mal. Eu não sei se vocês sabem, mas vamos relembrar. O mal com L é o oposto de bem. O mal com U é o oposto de mal. Se eu falo lobo mal, eu tô falando de mal com U. Agora, se eu falo bem assim, eu canto mal.
Então, eu tô falando do mal com L, porque ele é o oposto de bem. Em relação aos parânimos e os homônimos, são isso. Igual eu falei pra vocês, é algo bem simples, bem prático, de forma reduzida, é isso.